Fala pessoal, sejam bem-vindos aí mais uma vez ao canal aqui para nós estudarmos inglês com assuntos que são interessantes, né, úteis aí para a nossa vida. Vamos lá? No assunto de hoje eu vou mostrar aqui para você um artigo da Annette Fort sobre as viagens que os canadenses pretendem fazer no ano de 2018, tá? Vamos lá. Canadians are traveling to these top spots in 2018. Os canadenses estão viajando principalmente para esses pontos de maior destaque no ano de 2018. Mas uma coisa antes, eu peço para você, se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e já deixa aí o seu like, tudo bem? Deixa o seu joinha aí e compartilhe com a galera, fale para a galera sobre o canal, dá uma força. Ativa o sininho também para você receber as notificações dos novos vídeos. Ok? Vamos lá, pessoal. Canadians are looking for sunshine and the best bang for their buck when they go traveling in 2018, according to travel search engine Kayak. Ou seja, os canadenses estão buscando por um lugar ensolarado, né? And the best bang for their buck, ou seja, para a melhor forma de gastar o seu dinheiro, a sua grana, né? De uma forma que seja mais inteligente, na verdade, né? Não tem uma tradução ao pé da letra aqui, não, mas a ideia é essa. When they go traveling in 2018, quando eles então passarem a viajar agora nesse ano de 2018, according to travel search engine Kayak, ou seja, de acordo com a Kayak, tá? After examining searches made on Kayak Canada between June 1st, 2017 and December 1st, você pode dizer aqui 2017 or 2017, tá? December 1st, 2017 for travel from Canada from January 1st, 2018 to June 1st, 2018, Kayak's researchers found that Cartagena, Colombia is the #1 trending destination for Canadians, with travel searches for the location increasing 58% year over year, according to a press release, ok? Então, o que nós temos aqui, para você entender, after examining searches made on Kayak Canada, depois de algumas investigações, de ter dado uma olhada aqui em algumas buscas, né, feitas aqui pela Kayak, né, entre dia 1º de junho de 2017 e 1º de junho de dezembro de 2017, for travel from Canada from January 1st, 2018 to June 1st, 2018, ou seja, para saber qual os locais, né, que a galera vai viajar aqui de janeiro de 2018, né, até junho de 2018. Ou seja, essa empresa que Kayak descobriu, né, os pesquisadores da Kayak encontraram que Cartagena, na Colômbia, é o destino número 1, tá? É uma tendência, it's #1 trending destination for Canadians. É o destino número 1 dos canadenses, tá? É a tendência número 1 aqui, with travel search for the location increasing 58% year over year, with travel search for the location increasing 58%. Ou seja, com essas pesquisas, né, mostrando o aumento, no caso aqui, de 58% ano após ano, de acordo com a imprensa, tá? This is due in part to increased flight routes, record low crime rates, and what the press release calls a booming economy. E isso aqui se deve isso aqui se deve em parte ao aumento das rotas aéreas, né? Record low crime rates, as taxas mais baixas de crimes, né? And what the press release calls, o que a imprensa chama de booming economy, ou seja, uma crescente na economia nesta região aqui. E aqui o que a gente encontra é uma foto, né, de uma fachada de um local lá da cidade, né, de Cartagena, algum local, alguma rua lá de Cartagena, na Colômbia. Então esse tipo aqui de ambiente, né, tem atraído os canadenses, né? E aí a gente vai entender um pouquinho melhor.
Last year, Cartagena ranked 6th on Kayak's list of top trending destinations and jumped to number 1 in 2018. O ano passado, Cartagena estava no ranking, né, ela estava em 6º lugar, de acordo com a lista da Kayak, como o destino com a maior tendência aqui, Top Trending Destinations, and jumped to number 1 in 2018. E pulou para a posição número 1 agora em 2018. The colonial city is decorated with vibrantly painted architecture. A cidade colonial de Cartagena ela é decorada com uma arquitetura, né, vibrante, uma pintura vibrante, como a gente pode ver aqui, né? A galera faz um grafite aqui, tem cores bem chamativas e tudo mais, né? Tem lugares aqui no Brasil que também são assim, né? Bom, continuando aqui, cadê? Aqui. Lined with cobblestone streets, ou seja, eu vou retomar a leitura aqui. The colonial city is decorated with vibrantly painted architecture and lined with cobblestone streets. A cidade colonial ela é decorada então com pinturas, com uma arquitetura vibrante, né? E também com são os cobblestone streets, os paralelepípedos, né? Que normalmente o canadense não vai encontrar lá no país deles, né? E lá na Colômbia, aqui no Brasil também tem muitas cidades com paralelepípedos ainda, né? Então a galera se sente atraída por isso de alguma maneira, né? Which adds to its romantic appeal, ou seja, que deixa o ambiente mais romântico, deixa uma aparência mais interessante para o ambiente. A manager at PR firm Golin, which represents Kayak, told HuffPost Canada via e-mail. Então, um gerente que representa a Kayak disse a HuffPost via e-mail. Tá? HuffPost é o site aqui onde a gente está lendo o artigo. The city's tropical weather and sand beaches attract hundreds of thousands of visitors. E essa cidade tropical, né? The city's weather, a temperatura, o ambiente, né? O meio, assim, digamos, o clima, né? Entre aspas, né? O clima tropical and sandy beaches attract hundreds of thousands of visitors. E os tipos de praia, né? Também atraem centenas e milhares de visitantes. Thanks to its buzzy bars and hotels, Colombia's Cartagena has a soul-shaking, body-rocking groove that now makes it the Caribbean's most alluring city. E aqui diz o seguinte, né? Graças ao estilo, né, dos hotéis e bares, né, que tem aquela confraternização toda, tem aquela bagunça toda lá, o que acontece, né? Cartagena has a soul-shaking, body-rocking groove, ou seja, aqui no Brasil a gente encontra isso também. Quantos barzinhos que você não vê por aí, né, onde tem música e tal, e atrai a galera, né? Por isso que ele está falando soul-shaking, body-rocking groove, ou seja, é alguma coisa que atrai o povo para ir lá curtir, dançar e tudo mais. That now makes it the Caribbean's most alluring city, que faz com que essa cidade seja uma das mais encantadoras, né? Mais desejadas também. Tá? Condé Nast Traveler reported in 2016. Então, essa fonte aqui reportou aí em 2016. Other places that made Kayak Canada's top 10 trending destinations of 2018 include Casablanca, Morocco. Então, outros lugares que fizeram that made Kayak Canada's top 10 trending destinations, ou seja, outros locais, vou dizer assim, outros locais que fizeram, digamos assim, que fazem com que os canadenses vão com mais frequência. Quais são esses locais aqui, né, que são tendências aqui, ó? Casablanca, em Marrocos, né, e eles dizem Morocco, Phuket, Tailândia, né, Phuket, na Tailândia, Osaka, Osaka, no Japão, Bali, Indonésia, Faro, Portugal, Oranjestad, Aruba e Kahului, Hawaii, ou seja, Kahului no Havaí, Oranjestad em Aruba, Faro em Portugal, Bali na Indonésia, Osaka no Japão,
Phuket na Tailândia e assim por diante. São outros lugares que são bem visados aí como destinos para 2018. In comparison, Skyscanner found that top destinations for Canadians in 2018 to be Agadir, Morocco, Victoria Falls, Zambia, Cluj-Napoca, Romania, and much more. Em comparação, o Skyscanner detectou, né, Skyscanner, uma outra fonte, né, detectou que encontrou alguma coisa desse tipo. Sempre lembrando, pessoal, que eu não faço tradução ao pé da letra aqui, eu sempre eu busco um entendimento da frase como um todo. Ele mostrou o quê? Que o destino, né, os locais que os canadenses mais procuram, né, os top destinations para 2018 são esses aqui: Agadir, Marrocos, Morocco, Victoria Falls, Zambia, Cluj-Napoca, Romania, and more. Tá? Então, são esses os principais destinos. Aqui nós estamos olhando uma imagem de um monk, né, um monge. E aqui embaixo a gente vai poder observar, olha só, monks worship Buddha statue, ou seja, um monge que está ali reverenciando, né, uma estátua do Buda, né? E aqui, Wat Sichung in Hot Hai, Historical Park in Thailand, né? Então, ou seja, esse daqui é o tipo de destino que a galera procura também, né? Então, é um lugar bastante diferente, muito bonito, e a galera costuma procurar por estes destinos aqui também, com toda certeza, né? David Solomito, VP and Marketing of Kayak. Então, ou seja, esse cara aqui, chamado de David Solomito, é um cara que trabalha no setor de marketing da Kayak, said in the press release that the high cost of flying domestic could be why Canadians are traveling further away. Disse que os altos custos das viagens domésticas pode ser uma razão do porquê os canadenses estão preferindo viajar fora do Canadá, né? Canadians are looking for far-flung places where they can maximize time off and get the best bang for their buck. Ou seja, os canadenses estão procurando lugares onde eles possam maximizar o seu tempo, né? E também o seu dinheiro. Ou seja, ao invés de gastar uma grana voando e conhecendo lugares dentro do Canadá mesmo, eles estão preferindo locais fora do Canadá, tá? Noted the press release, né? Como foi anunciado pela imprensa. Solomito points to the Maldives as a destination to keep on your radar in 2018. E esse cara aqui, esse David Solomito, ele disse o seguinte, ele aponta as Maldivas como um destino para ser colocado no radar em 2018. Not only did it take the number 6 spot on this year's trending list, but flight prices are also down 31% for the first half of 2018. Então, not only did it take the number 6 spot, não só as Ilhas Maldivas, ou Malvinas, como muitos dizem, né? Ela está na 6ª posição este ano, mas também os preços caíram 31% já nesse começo de ano aqui de 2018. Out of 8 countries, Kiwi.com's 2017 Flight Price Index placed Canada as the 65th most affordable country to fly out of, but low-cost carriers are finally jockeying for Canadian butts in their seats, including Flair Airlines, GoAir, Swoopy, Premier Air, and Jetlines, and so on here, as reported Global News reports. Então, out of 8 countries, né, de 80 países, o Canadá está na posição de número 65 como as the most affordable country to fly out, como uma das que mais compensa para fazer essas viagens externas, but low-cost carriers are finally jockeying for Canadian butts in their seats, ou seja,
But low cost carriers, e o que acontece? Como os custos estão mais baixos, fazem com que os canadenses aí tenham aí a maior predisposição a, né, aqui está dizendo butts in their seats, ou seja, realmente colocar aí só, né, não posso falar aqui, mas ou seja, sentar e ir lá, pegar um avião e viajar para fora do país e, enfim, curtir outras localidades aí, né, including Flare Lines, Go Air, Supi, Flying in Summer, Primera Air, Flying May, ou seja, várias companhias aqui que oferecem esses serviços, né, e aí em algumas estações do ano ou então alguns momentos do ano, tá? Go Air has some flights for as low as almost $200, ok? Então a Go Air tem alguns voos por apenas $199,99, quase $200, from Toronto and Montreal to London, Paris and Tel Aviv. De Toronto e Montreal para Londres, Paris e Tel Aviv, tá? Kayak Canada advise travelers to avoid traveling internationally in July as flight prices are at their highest, ou seja, a Kayak Canadá avisa, né, os viajantes para evitar fazer as viagens internacionais em julho, quando os preços das viagens são maiores, tá? While December is typically one of the most expensive months, enquanto que em dezembro, tipicamente, é um dos meses mais caros, né, para se viajar, thanks to the holidays, graças às festas, né, de final de ano. It's actually July that takes the cake for international travelers with airfare upwards of $1,000, tá? Então, atualmente julho é quem tem levado aí, takes the cake for international travelers with airfare upwards of $1,000 aqui, ó. Julho é que tem levado aí, não vou conseguir traduzir ao pé da letra aqui, tá? Mas, vamos dizer assim, tem sido um momento mais caro, tá? Para a galera que viaja, tá? Considering flying in February instead when median flight price drop under $670. E a galera tá falando o seguinte, considere viajar, né, voar em fevereiro, quando então os preços eles chegam a mais ou menos $670, ou até menos do que isso. Price drop under $670, tá? Eles podem cair aqui abaixo de $670, press release said, tá? Bem, pessoal, creio que finalizamos aqui, né, esse artigo, como eu já disse, da Gilford, tá? Da Huffington Post, Canada. Mais uma vez, espero que vocês tenham aí curtido, né, uma forma interativa, diferente de aprender inglês com informações úteis, né, ou então curiosidades ou assuntos que possam fazer com que você, de repente, aí, ganhe mais conhecimento também, não só com inglês, mas também com informações gerais, tá legal? Se você gostou desse canal aqui, por favor, inscreva-se. Se você tem algum comentário, alguma sugestão, aproveite, deixe seu comentário. Fale para mim aí quais são os assuntos que você mais gostaria que eu discutisse, que eu trouxesse aqui para vocês, tá? E, bem, é isso, deixe seu like e nos vemos então no próximo vídeo. Um grande abraço para você, see you there, bye bye!